Boa tarde a todos, irmãos e irmãs da nossa Escola Jesus Cristo, amigos queridos. Estamos aqui hoje, 13 de maio de 2021, para mais um estudo do grupo Irmãos de Célia Lúcius. E esse trabalho acontece durante a semana, à tarde, às 16 horas. É um trabalho que antecede um outro trabalho, que é o trabalho do passe. Acontece às terças, quartas e quintas na nossa escola. E estamos dando continuidade a esse trabalho aqui dessa forma, virtualmente, mas com certeza sentindo essa vontade de estarmos conectados em pensamentos, em sentimentos. E como preparação, meus irmãos, para o nosso estudo, a nossa reflexão e preparação para a nossa prece inicial também, nós leremos uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, o capítulo 8, de 1 a 4. O leproso purificado. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Vamos orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, nesta hora, Senhor, em que nos conectamos em pensamento, em coração, ao Teu bondoso coração também, o Teu coração misericordioso, nosso Mestre, nosso amigo, queremos, Senhor, pedir uma vez mais que esteja conosco, que ampare a nossa reflexão, que se faça presente entre nós, que possamos, Senhor, apreender o melhor que vem de Ti, dos Teus exemplos, dos Teus ensinamentos, Senhor. Pedimos que torne a nossa reflexão proveitosa, em primeiro lugar, a nós mesmos, a todos nós aqui na Terra, ainda caminhantes, errantes, mas sentindo, Senhor, vontade de seguir o Teu exemplo de mestre, de amigo, amoroso. Fica conosco, Senhor. Ampara-nos nesta hora, que assim seja. Meus irmãos, hoje a mensagem que nos coube tem a epígrafe que se encontra nesse trecho de Mateus 8, 2 a 4 e está na página, no capítulo 8 do livro de Jesus para os que sofrem, do professor Clóvis Tavares. O capítulo Ele disse, quero. E a epígrafe diz: E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus,
estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. E o professor Clovis, neste capítulo, vai fazer menção a uma figura muito importante, muito querida da ciência. Também para alguns talvez seja desconhecido, mas para a arte também. Trata-se de Louis Pasteur, que foi um cientista francês, realizou importantes descobertas nas áreas da medicina, da microbiologia, na química, na física. E o professor Clovis faz aqui uma reunião, uma conexão dessa figura bonita de Louis Pasteur com a mensagem que se encontra na epígrafe da passagem da cura do leproso. E é lindíssima, lindíssima essa conexão, essa referência que o professor Clovis faz a Louis Pasteur. Aqui no início diz então, meus irmãos, mais um pouquinho aqui, falando de Louis Pasteur. Louis Pasteur despertou seu interesse para a área da química e por pesquisas científicas. Microbiólogo, fundamentou a teoria de que as infecções eram causadas por micro-organismos. E há uma curiosidade interessante que, como aluno, ele não se sobressaía, não se destacava nos estudos. Contudo, foi um renomado e incansável pesquisador, reconhecido, cientista, criador do Instituto Pasteur, também da vacina antirrábica, inventor da pasteurização, esse processo responsável por eliminar os micro-organismos, tornando os alimentos mais saudáveis. E o professor Clovis, então, inicia o capítulo dizendo: não muitas almas, talvez, tenham cultivado tão intensa e inteligentemente a vontade quanto Louis Pasteur. Nele, em toda a sua vida, esse robusto querer foi sempre acompanhado pelo espírito de serviço, uma aliança perene. Então, a existência do Louis Pasteur é comovente, é uma história comovente de uma vontade bem dirigida e firmemente sustentada. Esse querer de Louis Pasteur, o professor Clovis continua, é que, se o querer comandava em seu mundo interior os dinamismos sutis da vontade, não menor apreço concedeu ao trabalho, seu trabalho de cientista, de simples químico, entre aspas. Seu trabalho de cientista, de simples químico, que foi um verdadeiro sábio, um incansável pesquisador. Meus irmãos, no livro Pensamento e Vida, um capítulo que é o segundo capítulo, chamado Vontade de Emmanuel, lembrando aqui nesse trecho em que o professor Clovis diz que o querer que comandava a vida de Louis Pasteur, esse seu mundo interior, os dinamismos sutis da vontade, trazendo aqui uma referência de Emmanuel. Emmanuel compara no livro Pensamento e Vida, no capítulo 2, que se chama Vontade, ele compara aqui a mente humana a um espelho vivo da consciência lúcida. Então, Emmanuel vai nos dizer, ele compara a mente humana ao espelho vivo da consciência lúcida. Compara a um grande escritório.
Esse escritório subdividido em diversas seções de serviço. Então ele vai dizer: aí possuímos o departamento do desejo, em que operam propósitos e aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Também o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando, guardando as riquezas do ideal e da sensibilidade. Também o departamento da memória, arquivando as recapitulações, as sínteses das nossas experiências. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. E Emmanuel vai nos dizer: a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias escuras do instinto. Então, meus irmãos, nesse parágrafo em que o professor Clovis diz que se ele comandava em seu mundo interior os dinamismos sutis da vontade, vejam, esses dinamismos sutis da vontade, ele compara aqui o querer, esse querer, essa vontade. Seu trabalho de cientista, de simples químico, que foi um verdadeiro sábio, um incansável pesquisador. Nascido de um operário humilde e de modesta filha de jardineiros no início do século passado, aqui se referia ao século XIX, era dotado do mais profundo sentimento de amor familiar. Extremosamente carinhoso para com seus pais e suas irmãs, Pasteur teve uma infância feliz no seio da pobreza honrada de seu harmonioso lar. Para ele, contam seus biógrafos, as 3 palavras de mais alta significação e maior profundidade eram justamente aquelas cuja essência enriquecia seu espírito. E essa tríade, essas 3 palavras são vontade, trabalho e paciência. Aos 19 anos, já professor e ainda estudante, revelava suas íntimas reflexões numa carta às 2 irmãs queridas. Ele diz: querer é uma grande coisa, porque a ação e o trabalho seguem a vontade. E o trabalho quase sempre vai acompanhado pelo êxito. A vontade abre as portas, o trabalho cruza-as e o êxito espera para coroar os esforços próprios. Que palavra bonita, que mensagem bonita. Fundindo aquela tríade preciosa, continua o professor Clovis, vontade, trabalho, paciência. Fundindo essa tríade preciosa, que foi uma de suas descobertas, Louis Pasteur foi um estudante admirável, o mestre de matemática, o professor de física e de química, o gênio da bacteriologia. A ele se devem inúmeras descobertas e a ciência foi outra depois dele. Então vejam, meus irmãos, que maravilha, que bonita essa comparação, que inicialmente nós percebemos aqui, através da mensagem do professor Clovis, que mostra que essa vontade estava no dinamismo interior de Pasteur. Esse querer, esse desejo, mas acompanhado do querer,
não só o desejo. E como Emmanuel nos diz, né, a divina providência cedeu a vontade a todos nós por auréola luminosa, a razão. Depois dessa laboriosa e multimilenária viagem que nós todos passamos, fizemos, né, de maneira obscura através dos instintos. E aqui a história vai continuar. O professor Clóvis vai entrar aqui em determinados exemplos. A história nos tem dado inúmeros exemplos semelhantes, figuras exponenciais da humanidade. Vai fazer com que nós reflitamos, lembremos de muitas figuras que, assim como Pasteur, que concedeu ao trabalho através da sua vontade, do seu esforço e da sua paciência, o professor Clóvis vai nos levar a pensar em outras personalidades, outras figuras exponenciais que também atravessaram o caminho terrestre, deixando-nos exemplos. Exemplos de vontade, de trabalho e de amor. Esses seres valorosos conseguem atingir grandes altitudes de coragem, de poder da vontade, de paciência, não obstante as batalhas incruentas de uma vida inteira. Exemplificam dedicação ao trabalho altruístico, em esforços fiéis e contínuos, sempre visando ao bem da humanidade. Então, meus irmãos, lembramos aqui, né, outros exemplos também da ciência, das artes, lembrando que o próprio Pasteur, ele foi um pintor até os 19 anos, amava a arte. Lembramos aqui também de outros seres, espíritos valorosos de escola, como Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, nosso querido Chico Xavier, tantos outros irmãos que passaram por nós, escritores maravilhosos que atravessaram todas as dificuldades da vida, atravessaram momentos de dolorosa provação. Eu fiz aqui algumas observações, lembrando aqui de uma escritora queridíssima aqui no Brasil, a primeira escritora negra a alcançar uma venda de 1 milhão de livros, uma escritora que foi catadora. Imaginemos a querida Carolina de Jesus enfrentando todas as agruras, mas se fortalecendo na vontade, no trabalho e na paciência. Tornou-se a primeira escritora negra do Brasil a conseguir vender 1 milhão de livros. Que maravilha, meus irmãos, no mundo inteiro. E também lembrei da artista, da pintora, a Frida Kahlo, mexicana, que soube dar cor à sua dor. Como ela, são tantos outros exemplos, né, dessa coragem. A coragem é aquele momento em que se tem medo, mas que se enfrenta a si mesmo com medo. E foi o que aconteceu com todos esses exemplos, mesmo passando pelas dificuldades, pelas dores, pelas agruras da vida, mas se mantiveram firmes nesse espírito de vontade, nessa tríade de vontade, trabalho e paciência. Lembramos também o apóstolo Paulo de Tarso, Francisco de Paula, Bezerra de Menezes, todos eles que nos trouxeram exemplos, esse exemplo e tantos outros, meus irmãos. E o professor Clóvis continua, e muitas vezes, ou quase sempre, entre sacrifícios, dores morais, enfermidades físicas, ultrajes e perseguições, nem podemos imaginar o quanto sofrem sob o rolo compressor do farisaísmo de todos os tempos. Todos esses sofreram, superando bravamente duras provações. Pasteur foi um desses grandes espíritos, um vanguardeiro da evolução humana.
Seu exemplo, que fala muito alto, bem se encaixa na lição evangélica do leproso curado por Jesus. O pobre enfermo, um exemplo de fé viva, intuiu o poder da vontade e o amor soberano de Cristo. Ele disse: Senhor, se tu quiseres, olha o querer, se tu quiseres, podes tornar-me limpo. E o Mestre Divino, no comovente episódio, exemplifica a excelência da vontade colocada a serviço do bem. Olha, a vontade colocada a serviço do bem. Nas manifestações do amor, Jesus sobrepõe-se, cônscio da sua divina autoridade, às determinações religiosas da época, que impediam a quem quer que fosse de tocar num leproso. O Senhor não atende ao preceito da impureza legal. Jesus passa por essa barreira e exerce tão somente sua ilimitada e compassiva bondade. Estendendo sua mão poderosa, tocou-o, dizendo: Quero ser limpo. Jesus nos dá aqui um exemplo, meus irmãos, do querer. Quero ser limpo. A vontade, tanto quanto outras energias da alma, prossegue o professor Clovis, tem sido tão discutida quanto exemplificada. Que maravilha, meus irmãos! Sobre esse trechinho, eu separei aqui um momento ainda do Pensamento e Vida, do capítulo Vontade, mais um trechinho que Emmanuel nos diz. Eu estou fazendo essa ligação aqui porque o professor Clovis nos fala: quando o querer se coloca sincera e humildemente a serviço do amor, é mensagem de vida para todos nós. O exemplo de Jesus curando instantaneamente o infeliz ranceniano não só nos comove o espírito, quanto nos aponta o alvo a atingir, o grau sublime do divino poder, sempre em aplicação altruísta. Olha que maravilhoso, meus irmãos, essa energia da alma. O professor Clovis aqui diz que a vontade, tanto quanto outras energias da alma, tem sido tão discutida quanto exemplificada. É essa vontade. E aí Emmanuel nos diz: para considerar-lhe a importância dessa vontade, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força. Olha que energia que o professor Clovis nos fala, energia da alma. Ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. Sem ela, sem a vontade, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Vejam, meus amigos, comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Só o desejo não basta. Podemos ficar só nele e acabarmos comprando esses aflitivos séculos de reparação e sofrimento. E ainda Emmanuel nos diz: a vontade, contudo, é o impacto determinante. Vejam, não seria o mesmo aqui que o professor Clovis nos diz que o exemplo de Jesus curando instantaneamente o infeliz ranceniano não só nos comove o espírito, quanto nos aponta o alvo a atingir. Vejam, é um impacto determinante. Emmanuel diz que é o botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. Ou nos movimentamos pela vontade, ou ficamos apenas na inércia. A inércia que seria apenas a inércia do desejo. Nos paralisamos. E aqui, meus irmãos, ele traz também a reflexão de que o leproso também agiu assim. O leproso dessa passagem, ele se movimentou, ele ouviu a pregação de Jesus,
E ele deu um passo em busca de Jesus, em busca do Mestre. Ele não se acomodou, não se colocou paralisado. Ele ouviu a pregação e deu um passo em busca voluntária. Não se acomodou ao seu estado. Ele teve iniciativa, ele teve vontade. E depois ele o adorou. E depois de o adorar, ele pediu para ser limpo de seus pecados. Ele não pediu cura, ele pediu para ser limpo, porque sabia que estava sujo, contaminado, assim como todos nós, dos nossos pecados. E nós, meus irmãos, nós temos uma tendência, de certa forma, que é muito peculiar, né, a todos nós, seres encarnados, que é a acomodação. Ele não se colocou numa posição de acomodado. Então, há momentos que nós sabemos o que fazer, sabemos claramente que nós precisamos realizar algo, dar um passo ou solucionar uma situação difícil. Mas quantas vezes não fazemos absolutamente nada? E nessa inércia desperdiçamos uma encarnação inteira, desperdiçando boas oportunidades de trabalho, de vontade, trabalho e paciência, porque para isso temos que ter paciência, a seguir o exemplo de Pasteur. Desperdiçamos a oportunidade de melhoria, de reforma íntima. E também, meus irmãos, nos tornamos alvos do negativo, daquilo que é difícil, do triste. Muitas vezes nos acomodamos e queremos reclamar. Reclamar em demasia nos torna inoportunos, nos torna excessivos. E aí, quando nos deixamos conduzir pela acomodação ou pela reclamação, é porque algo de muito importante está faltando em nós, ou esse algo está sendo mal direcionado. Falta-nos vontade. Quando nos queixamos demasiada e repetidamente, podemos apenas estar superdimensionando tudo aquilo que nos desagrada. Às vezes nós aumentamos, damos uma proporção muito maior do que é a realidade. E, de certa forma, acabamos contribuindo para essa desregrada dimensão, né, da nossa tristeza, da nossa acomodação. O significado, meus irmãos, da palavra vontade no dicionário, coincidentemente ou não, né, nós encontramos a principal das potências da alma que inclina ou move o querer a fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Então, nos leva a querer algo, né? A fazer algo. Nos inclina, nos move a fazer alguma coisa. Esse é o significado, um dos significados de vontade. E assim, conforme tais definições, né, podemos afirmar que vontade é um relevante potencial íntimo. É essa energia da alma de que nos fala o professor Clovis, porque nos permite definir o rumo que queremos, esse rumo que queremos dar à nossa própria existência. Quero ser limpo. Entretanto, ela tende a sofrer várias influências. A nossa vontade sofre influências, muitas vezes perturbadoras ou não, em razão da nossa formação, né? A nossa educação, a educação do nosso espírito, a nossa educação individual, de acordo com os nossos hábitos familiares, sociais, nossas crenças, nossas concepções, tudo aquilo que nós alimentamos dentro de nós, em nossos corações. E Emmanuel termina nos esclarecendo:
Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental. Não tem como, né? Não podemos impedir os pensamentos, eles vêm, a sintonia moral que nós mesmos criamos. Quando se trate da conexão entre os semelhantes, né? Aquilo que nós nos assemelhamos, né? Que nós fazemos a nossa sintonia. Porque a sintonia, ela constitui lei inderrogável, incontestável, mas pode impor o jugo da disciplina. Então, muitas vezes, a nossa sintonia não é boa, nossos pensamentos não, e pensamos, não vamos conseguir manter a nossa vontade, porque muitas são as perturbações, as influências que chegam até nós devido às nossas inclinações, devido à nossa sintonia. Mas Emmanuel nos afirma que podemos, através da vontade, impor o jugo da disciplina. É doloroso, como vimos aqui no exemplo de Pasteur, que passou por tantas dificuldades. Vimos aqui outros exemplos, Bezerra de Menezes, né? O apóstolo Paulo, tantos, o próprio Chico Xavier, quantos sofreram, quantos tiveram que se colocar, muitas vezes, no caminho da dor, para que a vontade, né, fosse permanecida através da disciplina, fosse cultivada, fortalecida. E Emmanuel termina dizendo, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. E o professor Clóvis também vai concluindo, embora possamos estar em sincero esforço de conquista dessas forças superiores, triunfantes do mal e da treva, ainda não atingimos a meta do exemplo divino. Continuemos perseverantes, é o nosso dever, sempre e sempre. Ainda não conseguimos ser como Jesus, ainda não conseguimos ser como Paulo de Tarso. Mas nós podemos, meus irmãos, fazer um exercício. Necessitamos desse exercício, pois temos os exemplos todos a nos inspirar, a nos fortalecer. E o professor Clóvis conclui: importa confiar nele, pois ele mesmo, o Mestre Jesus, fortalece nossa vontade, abençoa nosso trabalho e purifica nossa paciência, unindo-nos a seu amor. Na alegria, na perplexidade ou na tribulação, na paz ou sem ela, não devemos esquecer-nos de que foi ele, e não outro, o Mestre Jesus, quem nos disse: sem mim nada podeis fazer. Linda, linda mensagem. E para terminar, meus irmãos, eu peço licença para ler um lindo texto que se intitula O Rio, da Rosângela, da escritora Rosângela da Costa Lima, que de uma maneira muito bela vem fazer um resumo, uma síntese desse sentimento que todos nós devemos ter em relação à vontade, ao trabalho, em relação à paciência. Ele intitula-se O Rio. É um texto belíssimo e eu peço licença para terminarmos, antes da oração, com a leitura desse texto. Excelentes ensinamentos nos oferece o trabalho da corrente fluvial, que avança vencendo distâncias e obstáculos variados. A partir das suas nascentes, o rio tudo supera, tudo vence, sem deter-se em face do objetivo a atingir, que é alcançar o oceano, integrando-se no grande mar. Seja o seu leito rochoso,
barrento ou arenoso, esteja margeado por fertilidade abundante com erva luxuriante ou por pétreas muralhas, segue para o seu intento, o seu propósito, o mar. Não há detritos que resistam à sua força. Olha a energia, a força. Nenhuma sujidade é respeitada por sua cauda. Atendendo aos que dele dependem, os humanos, os animais, as plantas, abençoa as paragens onde transita, reverdecendo tudo. Sentindo a formidável lição do rio caudaloso, encontramos o incentivo para que igualmente a pessoa não se detenha diante dos desafios e impedimentos que se anteponham à sua marcha. Nós também devemos seguir como o rio. Busque compenetrar-se, amigo, da corajosa atuação do rio e viva assim, desafiando-se e combatendo suas dificuldades sem abatimento, sem esmorecimento, lutando por ultrapassar a si mesmo a cada dia, onde quer que esteja. Pois, além de tudo isso, quando um descomunal esforço do exterior reprimir as águas fluviais, represá-las, desrespeitando-lhes o fluxo livre, nem aí o rio se detém. Converte a sua prisão em força hidráulica e desafiadoramente, porque, tendo que atingir o seu destino, transforma-se em luz, retirando da sombra as cidades inteiras, iluminando a vida dos povos. Ao meditar sobre isso, refletindo o Criador na própria alma, faça o mesmo, porque você também tem o destino do rio, alcançar o imenso oceano da evolução no seio do universo, superando os limites que o cercam, com a disposição, com o empenho, com ousadia e com vontade. Rosângela Costa Lima. Vejam, meus irmãos, que maravilha, que beleza, que texto lindo. Como o leproso da passagem, como Louis Pasteur, sejamos nós também a mesma tríade, a essência da alta significação a enriquecer as nossas almas. Vontade, trabalho e paciência. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, meus irmãos. Deus, nosso Pai, Pai bondoso, misericordioso, Pai amantíssimo, queremos agradecer por estes instantes aqui em reflexão sobre a nossa vontade, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa paciência. Que possamos, Senhor, a exemplo de tantas almas abnegadas, também, pouco a pouco, lentamente, nos transformarmos em vontade, em trabalho, através da calma, da paciência, da tolerância, da perseverança, a fim de que nos reformemos intimamente, nos tornemos seres melhores, mais amigáveis, mais puros, mais sinceros, mais honestos com nós mesmos, admitindo nossas fraquezas, nossas imperfeições, mas com um propósito, com uma vontade de alcançarmos o teu amor através dos ensinos do amado, do teu Filho amado, nosso Mestre Jesus. Sê conosco e cura-nos, Mestre. Limpa-nos, guarda-nos, agora e sempre, que assim seja.